Então, encerrando então essa nossa conversa tão picotada, né? Eu estava te falando que justamente o James Clifford, que aliás é curiosamente um historiador, antropólogo, é, eu acho que ele é super bacana quando ele faz história intelectual, mas eu não consigo entender onde que essa citação dele está te ajudando. Pode ser falha minha, pode ser má leitura, pode ser um monte de fatores, mas eu não consigo entender. E aí também vou ser obrigada a fazer uma ressalva, ai, dá até medo, né? Ao Paul Ricoeur, quer dizer, você pode perguntar quem é essa professora Silvana aí que está se achando por falar do Paul Ricoeur? Claro que não. Acho que é impossível se estudar a memória sem estar passando pelo Paul Ricoeur. Mas a citação que você escolheu dele, ele fala quase que de uma experiência tão particular do sujeito, tão inalienável, tão intransferível, que eu não sei se eu acredito nisso. Acho que, né, ninguém fez ciências sociais impunemente, e aí eu acho que eu pago o preço da minha formação. O que eu quero te dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo disso, de quando eu entendi isso, quer dizer, de quando eu comecei a construir esse entendimento, não de que o indivíduo não exista, sua objetividade não tem importância, imagina, não me atreveria a dizer isso, mas o quanto as nossas escolhas individuais, elas são, sem a gente perceber, também escolhas coletivas. Uma vez no Mampox, lá numa outra vida, a dona Miriam Moreira Leite, Miriam Lifts Moreira Leite, estava dando um depoimento justamente falando de sua trajetória. Eu fui ouvi-la, ela era o máximo, e ela começou a falar, né, da formação dela, tal, e lá pelas santas do casamento. O casamento de Miriam judia com Dante Moreira Leite. Meio quatrocentão, aquela coisa. Bom, quantos casamentos imigrante quatrocentão, imigrante ascendente, quatrocentão decadente a gente tem? Inúmeros, né? Mas o que ela falou é que quando ela decidiu, enfim, conheceu o Dante, se apaixonou, começaram um relacionamento e decidiu se casar com ele, ela achou que ela estava fazendo uma coisa dela, Miriam, super original, que tinha a ver com o amor dela, a trajetória dela, a paixão dela, a relação dos dois. E que à medida que ela foi ficando velha, ela descobriu que isso era geracional. Ou seja, que ela foi parte da geração que casou com Goy. E que o Dante era parte da geração que casou com o imigrante. Ou seja, ela mesma dizia que não havia nada de individual naquele casamento. Embora fosse o casamento dela, Miriam, com ele, Dante. Enfim, tinha um componente social nisso. E não acho que Paul Ricoeur despreze isso, mas a citação pode dar um pouco a impressão de que isso entra no segundo plano. Bom, e pelo menos a meu ver, não entra. Mas também você não, como eu já disse, em relação a qualquer coisa que eu tenha dito aqui, você não precisa concordar. É uma observação que eu faço citado pelo seu trabalho. E aí, para terminar, que finalmente, né, depois de tanto picotar essas imagens, vou tentar concluir um pouquinho, eu te diria para prestar muita atenção e expor muito nos seus relatórios, os artigos que você vai escrever, enfim, no que você vier a produzir a partir desse material, para expor bastante os dados, as falas, as passagens, especialmente naquilo que revela de família, de origem, de cidade, de meio urbano ou não urbano, do impacto que mudar para a faculdade teve ou não teve, sei lá, penso em pessoas que fizeram a USP, por exemplo, que vinham de uma cidade minúscula, como é que é essa experiência da inserção numa metrópole, e se isso contou, se não contou, o que essa metrópole ofereceu, o que essa metrópole não ofereceu, o que a cidade média, que é Campinas, você está só com USP, né? A melhor ainda. Então, você esquece Campinas. Ofereceu, deixou de oferecer, tudo isso. A família, a circunscrição familiar, o hábitos, no sentido burguesiano, enfim, quais são as disposições permanentes que foram sendo atualizadas no decorrer da carreira e de que maneira classe, gênero
e raça comparecem nessa construção dessa ilusão biográfica. Acho que era isso, acho que era só isso. Eu te parabenizo mais uma vez pelo trabalho, espero não ter atrapalhado muito, só um pouquinho. E, depois conta. Depois, Will, conta pra mim, enfim, o que aconteceu, tá? Um abraço a todos. Will, super gêmeo, beijo enorme, tá? Saudade de você.